terceiro ano, como vocês estão? Com a graça de Deus, hoje mais um encontro nosso de história. Que as bênçãos de Deus desçam sobre vocês e sobre a família de vocês, né? Essa manhã maravilhosa, né? Graças a Deus, mais um encontro, estamos todos com saúde, né? Vejam só, hoje nosso encontro de história de número, deixa eu olhar aqui, 24, né? Nossa aula de número 24, hoje dia 28 de outubro, estamos quase concluindo o mês, né? Com a graça de Deus, apesar de todas as dificuldades, não é? Apesar de alguns problemas, mas estamos concluindo o nosso mês, graças a Deus, né? Vejam só, as avaliações de história foram muito boas, né? Estão de parabéns. Tia está organizando as cadernetas, não é? Em seguida, vamos organizar os boletins. Assim que Dona Graça deu o ok, a gente repassa tudo para vocês, tá bom? Então, não se preocupem que a gente vai repassar tudo bem direitinho para vocês, certo? Veja só, quando nós iniciamos com a nossa revisão para avaliação, nós paramos nas páginas 90 e 91, aonde nós iniciamos a nossa quarta unidade do livro, não é? Já já a gente vai terminar o nosso livro, aí nós vamos ficar fazendo só revisão dos assuntos que a gente já estudou, não é? Teve pessoas que mandaram atividades, outras estão devendo atividades, enfim. Quando nós terminarmos o nosso livro, a gente vai ficar vendo isso aí, revendo tudo direitinho, da melhor forma para vocês, tá certo? Quem não fez as atividades, volta lá no início do livro, vai lendo com atenção, não precisa ler tudo de uma vez. Lê um dia você lê um pouquinho, no outro dia você lê mais um pouquinho. Aí faz a atividade, se não mandou para mim, manda, porque aí eu vou dar o ok, tá certo? Que seja, mesmo que seja devagarzinho, mas que você realize. Eu já disse que História e Geografia requer muita leitura, muita atenção para você realizar as atividades. Então você manda aí, vai fazendo aos pouquinhos e vai mandando para mim. Nós paramos nas páginas 90 e 91, né, onde fala a história e o patrimônio do município, não é? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais dos municípios, né, o que significa isso e os patrimônios que cada um apresenta. Hoje nós vamos fazer a leitura da página 92, certo? Como o assunto é longo, nós vamos ver aos pouquinhos, tá certo? Nós não vamos acelerar, até porque não tem necessidade disso, né? A gente tem tempo suficiente para ver tudo com calma, fazer as atividades, enfim, realizar tudo direitinho com calma, certo? Então, na página 92, ele fala sobre a formação dos municípios, né? Aí diz assim, tia vai ler só um trechinho. Nas unidades anteriores, conhecemos as características do município. Estudamos sobre as ruas, os bairros, as comunidades e os trabalhos na cidade e no campo, né? Então, a gente viu com detalhes, né? Vocês lembram que a gente estudou as ruas, como elas são, como se formam, né? Estudamos os bairros, vimos todas as características dos bairros, né, como eles são formados, que tipo de bairros existem, os bairros industriais, os bairros residenciais, né, os bairros comerciais, né, a gente viu tudo isso, né, nessa unidade que passou. E hoje a gente vai ver a formação do município, né, e a primeira pergunta é assim, o que é um município, né? Então,
a primeira pergunta que o livro traz. Aí tem assim: para conhecermos um pouco sobre como se forma um município, vamos estudar o caso de uma cidade planejada brasileira. Esse tipo de cidade surge com base em um planejamento, ou seja, antes de iniciar a construção, são feitos estudos sobre a localização geográfica e a disponibilidade de recursos naturais, e são definidas as estratégias e os recursos naturais e os humanos necessários para a construção dessa cidade, né? No Brasil, há algumas cidades planejadas, entre elas Salvador, Teresina, Aracaju, Belo Horizonte, Palmas e Brasília e Goiânia, né? Então, a gente vê aí que foram cidades que foram planejadas. Como é que eles planejam o quê? Como eles falaram aí, todas as estratégias dos recursos naturais, todas as estratégias dos recursos humanos necessários para o crescimento dessa cidade, para que ela seja bem sucedida, né? Que ela evolua cada vez mais. Aí tem assim, é preciso a gente compreender a cidade planejada, conhecer como ocorre a formação de um município, né? E reconhecer alguns grupos da sociedade que contribuem para a formação desse município. Então, nessa página 92 é isso. Você vai ver o início, né, de como se forma um município. Tia leu bem rapidinho, mas o que é que você vai fazer? Como não tem atividade dessa página, né? A atividade vem só no próximo assunto, que nós vamos ver no próximo encontro. Então, você vai ficar só para você fazer a leitura da página 92, tá bom? Então, faz só a leitura da página 92. E eu quero pedir também que vocês comecem a pesquisar sobre o município que vocês moram, que é o município de Garanhuns, tá certo? Não precisa copiar nada, não precisa mandar nada para mim, só fazer uma pesquisa para a gente começar a entender o nosso município, começar a conhecer o nosso município também, tá bom? Então, terceiro ano, leitura da página 92 e pesquisa sobre o nosso município, o município de Garanhuns. Apenas pesquisar e ler, tá bom? Não precisa mandar nada para a tia, tá certo? Apenas fazer a pesquisa e a leitura, para que a gente possa começar a conhecer direitinho o nosso município, tá? Bom, gente, um beijo bem carinhoso de tia Flávia para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu muito obrigado aos familiares pela ajuda, né, na realização das atividades com vocês. Um beijo bem carinhoso e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.